Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida, no nome de Jesus. Desde já, você já sabe, né? Muito obrigado por me receber nos seus lares através deste vídeo. Espero que seja uma mensagem abençoada mais uma vez na tua vida, como foi na minha quando eu tive acesso. Para quem não me conhece, eu me chamo Pastor Tiago Matos e estou aqui para ser bênção na tua vida através deste canal. Vamos lá? Quero dividir com vocês uma passagem fantástica, na verdade duas, onde o Espírito Santo revelou algo muito interessante ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Em Gênesis capítulo 11, nós vamos falar de uma situação muito conhecida, né, que foi o episódio da Torre de Babel. E em Atos capítulo 2, nós vamos falar da manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. E algo aconteceu muito interessante nestas duas passagens, que foi o quê? Entendimento de línguas, né? As línguas que eram de entendimento de todos, ela foi perdida, ela foi arrancada por Deus pela ação do homem em Gênesis 11, e as línguas voltaram a ter entendimento com a manifestação do Espírito Santo de Deus. E isso encheu meu coração de alegria, porque é exatamente o que acontece quando nós damos liberdade e permitimos que o Senhor se manifeste nas nossas vidas e, consequentemente, nos faz ser bênção na vida das pessoas, nos faz viver a unidade com os irmãos. Vamos lá para a palavra. Gênesis capítulo 11, no versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Aqui a gente consegue perceber uma coisa muito interessante. O próprio Senhor falou que havia unidade, havia propósito, havia comunhão entre eles, mas a finalidade era diferente do propósito de Deus. Primeiro a gente consegue perceber que eles começaram a construir tijolos. Tijolos era uma construção feita pelos homens, né? E eu aprendi que na maioria das vezes o Senhor fornecia as pedras para que as construções fossem feitas. Quando o homem fazia construção com pedra, era Deus cedendo a matéria, Deus cedendo o que seria usado. Quando o homem começa a construir tijolos, é o material feito pela mão deles, né? Além de construir os tijolos, aqui fala que eles queriam ter com reconhecimento, que o nome deles viesse a ficar gravado na terra de gerações em gerações, né? A gente percebe também que o próprio Senhor falou: desçamos, né? O Senhor desceu para poder ver o que estava acontecendo, e ali ele percebeu que o propósito deles era totalmente errado, fora daquilo que Deus tem como padrão para a nossa vida cristã. Então, quando o Senhor percebe que as coisas iam fugir do controle, que o homem estava preparado para gerar, construir algo para sua própria glória, o que o Senhor faz? O Senhor interrompe
esta construção, fazendo o quê? Que a linguagem deles não fosse mais a mesma. Cada um começou a falar um tipo de língua, a unidade que havia entre eles foi desfeita, porque não conseguiram falar a mesma língua, né? Aqui a gente aprende que quando não falamos a mesma língua, não construímos uma unidade, dificilmente teremos um objetivo concluído. E foi o que aconteceu. Então a linguagem era uma, o Senhor desfez essa unidade de linguagem, eles não conseguiram mais se entender e aquela construção foi finalizada lá em Babel. Olha que interessante. Agora, quando a gente vai lá no livro de Atos, no capítulo 2, olha que interessante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. Unidade. Lá eles estavam reunidos para poder fazer uma torre, para construir algo para que o nome deles viesse a ficar marcado na história. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Mesma situação. As pessoas estavam unidas no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia e falasse. Olha só, a língua que era uma em Gênesis 11 e que ficou dividida e ninguém mais conseguiu se entender, aqui é diferente. Quando o Espírito Santo desceu e se manifestou, começou a fazer com que todos que estavam naquela cidade entendessem o que estava sendo ministrado. O Espírito Santo concedeu línguas de fogo para eles e aqui línguas foram distribuídas pelo Espírito Santo. Essa língua que fala aqui é língua de cultura, língua de nação, porque a cidade estava cheia. E quando eles começaram a pregar cheio do Espírito Santo, todos de linguagem diferente, começaram a entender o que estava sendo ministrado. Ora, versículo 5, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que interessante. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeu, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, diziam: estão embriagados. Sabe, eu fico encantado com o poder de Deus. Lá em Gênesis, a língua que era uma, mas o objetivo outra, é arrancada. Não havia mais entendimento na linguagem deles. Quando chega aqui e o Espírito Santo se manifesta, diferente do propósito do homem lá o homem tentou fazer, o Senhor desfez. Aqui o Espírito Santo desceu, como o Senhor desceu lá em Gênesis. Mas aqui encheu aqueles 120 que estavam reunidos para orar. Eles saíram daquele cômodo e começaram a profetizar, a falar do Senhor, pregar naquele lugar, e a linguagem teve entendimento. Todos que estavam ali conseguiram entender o que estava sendo pregado. Sabe, isso me deixa cheio de alegria em saber que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. E nós precisamos entender que todas as vezes que o Espírito Santo se manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas, haverá entendimento. Aqui nós lemos no último versículo, versículo 13, que alguns zombavam. E por mais que as pessoas venham zombar por falta de entendimento, isso não pode mudar a nossa convicção. Que possamos falar pelo Espírito Santo, que possamos permitir
que o auxílio do Espírito Santo venha nos levar a nos tornarmos pessoas melhores e profetizar a vida dos nossos lábios. Amém, amados? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Que tudo aquilo que você for construir, que tudo aquilo que você for preparar na jornada, que o Espírito Santo venha estar liderando, guiando, e a nossa linguagem terá entendimento. Sabe por quê? Porque o Senhor fará com que as pessoas entendam o que nós estamos falando e consiga perceber Deus nas nossas ações. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra no nome de Jesus.